Estamos inaugurando hoje o nosso programa Caminhos da Diversidade. Eu sou Ayrton Becali e nós vamos em 4 blocos falar com vocês sobre tecnologia assistiva, legislação e vamos ter uma entrevista com o diretor de Identificação Civil do Detran Rio de Janeiro, Márcio Baense, que vai nos falar sobre a carteira de identidade diferenciada para pessoa com deficiência, que é emitida no Rio de Janeiro e é inédita no Brasil. Oi, gente. Nesse bloco de Caminhos da Diversidade, nós vamos falar sobre tecnologia assistiva. Mas esse bloco não será reservado apenas à tecnologia assistiva. Nós vamos falar de novidades, vamos falar de novidades científicas, vamos falar de eventos, né? Vamos falar de muita coisa. Hoje, particularmente, nós vamos falar de tecnologia assistiva. Mas o que é tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva são órteses, são próteses, é tudo aquilo tecnologicamente preparado para melhorar a qualidade de vida da pessoa com deficiência, das mais diversas deficiências. São muitas as novidades no mundo e, lamentavelmente, poucas chegam no Brasil. E o Brasil poucas desenvolve. A falta de investimento em tecnologia e em pesquisa nessa área, apesar dos dados estatísticos dizerem que somos 45 milhões de pessoas com deficiência em nosso país. Recentemente, teve no Rio de Janeiro uma feira de tecnologia assistiva, onde o organizador da feira disse que é um mercado que move 5 bilhões de reais por ano no Brasil, apesar, diz ele em sua entrevista, que apenas 20% das pessoas com deficiência no Brasil conhecem as tecnologias que têm à disposição. As tecnologias são caras e ainda bastante ultrapassadas as que normalmente encontramos no nosso mercado. Por exemplo, na Europa, né, temos os exoesqueletos sendo fabricados, nos Estados Unidos também. O que são os exoesqueletos? Os exoesqueletos, a quem muita gente vai lembrar do Robocop, o policial do futuro, é uma roupa parecida com a do Robocop, tá? Aonde a pessoa com deficiência, o paraplégico, aquele que não tem movimento em suas pernas, ele veste este exoesqueleto e ele tem condições de caminhar, de subir escadas. Há exoesqueletos com comando manual, há exoesqueleto com comando de voz, e estão tentando desenvolver um exoesqueleto através de ondas mentais. Só que há um custo na Europa de 71 mil euros. Sendo certo que políticas sociais na Europa, seguradoras e tudo, têm feito uma cobertura desse custo, né? Acordos entre seguradoras e governo, principalmente em casos de acidente, aqueles que realmente necessitam do exoesqueleto, tá, conseguem tê-lo de graça. Coisa que nós estamos muito longe de conseguir até uma cadeira de rodas de graça em nosso país. Por isso, muito importante, os investimentos em ciência e tecnologia. Mas não para por aí, não. A Inglaterra, por exemplo, desenvolveu um trabalho com as impressoras 3D, aonde eles estão imprimindo córneas. Acredite, usando célula-tronco de uma córnea, usando albumina e um tipo de açúcar que é utilizado na reconstrução de tecidos, eles fazem uma impressão 3D de uma córnea em 10 minutos. Enquanto nós temos em nosso país pessoas perdendo a visão por falta de córnea, por falta de doadores, eles em 10 minutos estão produzindo uma córnea e implantando no paciente. Mais uma vez, é a tecnologia a serviço da pessoa com deficiência. Mas para as pessoas com baixa visão ou totalmente sem visão, não para por aí. Chegou já no Brasil, mas lamentavelmente também é um custo muito alto, os óculos que veem. São óculos inteligentes, feitas para pessoas cegas, que têm um banco de dados, têm uma câmera. Esses óculos são capazes de fazer reconhecimento facial.
Se você está num ambiente com várias pessoas, no momento que você olha diretamente para uma delas com esse óculos, ele pergunta se você quer que escaneie essa pessoa. Se você disser que sim, ele vai escanear, você vai dar um nome a essa pessoa e aonde este óculos ver esta pessoa novamente, se você chegar numa reunião, olhar no entorno e essa pessoa estiver, o óculos vai identificar a pessoa e vai avisar a pessoa a você que a pessoa está no ambiente. Da mesma forma, ele vê cores, ele lê placas de rua, ele lê sinalização de trânsito, ele lê obstáculos nos caminhos. No Brasil foi desenvolvido, em Santa Catarina, por uma universidade, uma bengala inteligente, que em breve estará no mercado. Essa bengala tem sensores como este óculos na sua ponta. O cego não precisa encostar a bengala no chão e estar batendo, basta que ele conduza a bengala e ela vai lendo os obstáculos. E a tecnologia não para por aí. Não abrange apenas o paraplégico, apenas o cego. Há estudos na Europa e nos Estados Unidos em todas as áreas. Por exemplo, estão implantando chips, células artificiais, na coluna de traumatizados que não conseguiam mais andar. E os estímulos através dessas células estão devolvendo os movimentos a essas pessoas. Nós temos uma vasta tecnologia, tá? Braços biônicos com movimentos quase que perfeitos, utilizando a mesma tecnologia robótica que a medicina já vinha utilizando para fazer cirurgias delicadas. Veículos inteligentes que interagem com cadeiras de rodas, tá? Veículos com elevadores, para que o cadeirante possa ser levado para dentro do veículo. Veículos que a cadeira de rodas entra e se torna a cadeira do motorista. A tecnologia assistiva hoje é a grande arma de integração social da pessoa com deficiência. E nós temos um baixíssimo nível de investimentos em tecnologia assistiva em nosso país e um alto custo de produção, que é uma coisa que nós temos que lutar. Nós temos que lutar por isenções, nós temos que lutar por investimentos, por maior pesquisa, para que a Lei Brasileira de Inclusão ela seja realmente colocada em prática, para que as barreiras sejam superadas e que a vida da pessoa com deficiência seja plena. As barreiras urbanísticas hoje são o grande deficiente. Não é a pessoa que tem deficiência, ela se torna deficiente quando se depara com uma sociedade não preparada para ela, uma sociedade deficiente. Nós temos cadeiras de roda hoje que sobem escadas. Nós temos cadeiras de rodas que andam em areia. Nós temos recursos tecnológicos que nos dão mobilidade, nos dão acessibilidade, nos dão condições de independência. Só que qual o custo disso para nós? Em nossos próximos programas, nós vamos tratar exatamente no primeiro bloco sobre isso. Tecnologia assistiva, o que existe, o que é, aonde está, quanto custa, por que custa caro. Por exemplo, mais um exemplozinho básico para que entendam. Existem tecnologias para adaptações veiculares que você transfere todo o veículo para sua mão no volante. Só que esse equipamento vem da Itália. Esse equipamento no Brasil custa, no mínimo, R$15 mil. Por que o Brasil não desenvolve este tipo de equipamento? Isso vai ser tema de debate nosso aqui e também em entrevistas, porque pretendemos trazer especialistas na área para que possam falar a respeito desses investimentos em tecnologia. E como eu disse, hoje falei um pouco sobre tecnologia, mas a cada programa nós vamos variar. Nós vamos para a parte médica, novidades médicas, novidades científicas de uma forma geral. Nós vamos falar sobre lei. Nós vamos falar sobre os direitos e as garantias que existem às pessoas com deficiência. E nós vamos começar falando da legislação internacional. O que é a legislação internacional, na verdade? São acordos e tratados internacionais que entraram para o ordenamento jurídico brasileiro, que o Congresso Nacional referendou e que passou a fazer parte do nosso corpo jurídico. Vamos falar também de legislações genéricas, como a Lei Brasileira de Inclusão, que vai abranger todas as pessoas com deficiência.
Vamos falar nos diversos programas por leis específicas que protegem os autistas, os Downs, as pessoas cegas e sempre comentada. Essa legislação será sempre comentada, detalhada, para que as pessoas possam entender os seus direitos, as suas proteções, as suas garantias legais. Recente pesquisa mostrou que apenas 15% das pessoas com deficiência de nosso país, que eu volto a insistir nesse número que é muito importante, dado do IBGE, 45 milhões de pessoas com deficiência, apenas 15% conhecem as leis que as protegem. Mas para que nós possamos entender como é que nós chegamos nessas leis, que são muito importantes para nós, mas chegaram tarde, nós precisamos fazer um pouco a história. O que foi a história da pessoa com deficiência na humanidade? E essa história não foi muito boa. Esparta, por exemplo, onde crianças nascidas com deficiência eram lançadas de alto de penhasco. Há registros a esse respeito. Em Esparta, uma cidade guerreira, aonde os braços que não serviriam para a luta ou para o campo tinham que ser dispensados, porque era um custo para o Estado. E somente aqueles heróis de guerra que tinham suas mutilações através de guerra conseguiam ser respeitados enquanto pessoas com deficiência. Em Atenas, se tem uma coisa mais humana, mas, de qualquer forma, as famílias acabavam por abandonar, porque essas pessoas com deficiência não tinham como ajudar nos trabalhos e acabavam sendo um custo. No Império Romano, nós temos histórias de pessoas com deficiências lançadas às feras, abandonadas em florestas para serem mortas ou devoradas. Se nós dermos um pulo na história, nós vamos pegar a Inquisição. Aqueles que nasciam com deformidades eram mortos. Aqueles cognitivos que se percebia a falta de cognição eram possuídos por demônios, eram coisa demoníaca, ia para a mão dos inquisidores e, segundo a regra da Inquisição, aquele que não desse uma resposta coerente era lançado às fogueiras. Na Segunda Guerra Mundial, você tem registros de pessoas com deficiência usados em experimentos médicos. Nós temos registros históricos ao longo da história da humanidade de pessoas com deficiências trancadas em jaulas, servindo em circo de horrores, de diversão para os outros. Tivemos momentos na nossa história que eram abandonados em sanatórios, em um passado recente, inclusive, em nosso país. Então, é de grande importância os avanços legislativos, embora tardios. Nós temos uma legislação no Brasil, hoje, muito avançada. A Lei Brasileira de Inclusão, ela vem de acordo com a Convenção da ONU, que o Brasil veio instituir como uma regra dentro do país. Só que não está sendo implementada. Nem 5% dos municípios brasileiros implementou alguma coisa da Lei Brasileira de Inclusão. E os que implementaram de forma seccionada. Um se voltou para a educação, outro se voltou para a saúde, outro se voltou para o transporte, para o lazer. E a falta de informação das pessoas com deficiência, de seus direitos e aonde recorrer a eles, tem causado um transtorno muito grande, só que essa lei vai pegar. Essa lei tem que pegar. Essa lei criminaliza a omissão do poder público e os ditames dessa norma legal. Então é necessário que todos nós conheçamos. E no nosso programa nós vamos trabalhar exatamente isso. A cada programa nós vamos pegar, por exemplo, a Lei Brasileira de Inclusão, o que ela fala da educação, e vamos trabalhar esses artigos comentados, explicados, e aonde se recorrer para conseguir os seus direitos. O Ministério Público Federal, o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, fez uma cartilha para todos os promotores no país seguirem, de como atuar com base na Lei Brasileira de Inclusão, que nós também iremos falar a respeito. É muito importante que todos participem, que mandem suas dúvidas para nós. Nós vamos colocar um e-mail para que vocês mandem dúvidas, mandem questionamentos,
porque nós pretendemos não só responder pelo e-mail, mas aqueles questionamentos que vierem, um número maior deles, nós responderemos aqui em nosso programa. A nossa missão aqui, neste quadro, é esclarecer a população dos seus direitos, também das suas obrigações, porque não é só direito, não é só proteção. Nós também temos obrigações. Aqueles que não têm deficiências, aqueles que não são pessoas com deficiência, têm obrigações para com aqueles ligados a eles que têm deficiências. Então é um quadro que vai interessar a sociedade de uma forma geral, porque também quando se fala na Lei Brasileira de Inclusão, nós não estamos falando só de deficientes, nós estamos falando de acessibilidade universal. E o que é acessibilidade universal? É aquela acessibilidade a qual qualquer pessoa possa usufruir sem qualquer barreira, seja idoso, mobilidade reduzida permanente, mobilidade reduzida temporária, a criança, a mulher grávida, a mulher com carrinho de bebê. Acessibilidade universal é isso. O obeso, é isso que nós precisamos. Fazer valer a lei que faça a cidade para todos, um país para todos, uma sociedade para todos. Nós nos tornamos deficientes quando encontramos uma sociedade deficiente, despreparada, urbanística e socialmente. E nós temos leis que dizem como ela tem que se preparar. A Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, do momento que ela foi votada, sancionada e depois publicada e entrada em vigor, houve o que chama juridicamente de vacatio legis, um tempo para entrar de vigor de 6 meses, para que os estados e municípios adequassem suas legislações às suas fiscalizações e começassem a fazer cumprir a lei. Coisa que não está ocorrendo em quase nenhum município desse país. Para isso, as defensorias públicas têm seus núcleos da pessoa com deficiência. Isso tudo será orientado em nosso programa. Como agir, a quem procurar. Pretendemos trazer no nosso bloco de entrevistas defensores públicos, magistrados, promotores, militantes da área da pessoa com deficiência. A OAB, inclusive, que tem seus núcleos de pessoa com deficiência. As assembleias legislativas, que normalmente têm seus núcleos das pessoas com deficiência, vamos trazer esses representantes aqui. Será muito importante a participação de todos. Será muito importante também a divulgação do programa para os amigos que tenham parentes, para os amigos que são pessoa com deficiência, para que eles possam conhecer. Nós colocaremos o nosso e-mail aqui e vamos convidar a vocês de participar conosco deste quadro, tá? No Caminhos da Diversidade. Nós contamos com a presença de Márcio Baense, diretor de Identificação Civil do Detran do Rio de Janeiro, que vai falar conosco a respeito das carteiras de identidade diferenciadas para pessoas com deficiência, que o Detran do Rio de Janeiro esse ano passou a emitir, que vem acompanhada com um crachá de identificação, que o Márcio vai dar mais detalhes. Márcio, muito obrigado por ter vindo, um prazer te ter aqui. Prazer é meu. Escuta, Márcio, eu tive a oportunidade de participar das reuniões para a implementação dessa carteira de identidade diferenciada e vi da equipe do Detran um esforço acima do normal que a gente tem visto nos órgãos públicos, em qualquer lugar. Eu vi um esforço acima do normal em fazer da melhor forma e da forma mais rápida possível. A que você atribui isso? Política social de governo, Ayrton. O Detran, pela sua expertise, é um órgão de fiscalização de trânsito, mas, excepcionalmente no Rio de Janeiro, ele também é o órgão que emite a carteira de identidade, né? Antigamente, a identificação civil, como a criminal ainda está no Instituto Félix Pacheco, a carteira de identidade era emitida pelo Instituto Félix Pacheco, pelo Instituto Pereira Faustino, aqui no estado do Rio. Mas o Detran conseguiu, a partir de 2000, foram transferidas a identificação civil para o Detran, e o Detran conseguiu dar um pulo, um salto muito grande
nacionalmente, digitalizando toda a sua base. Hoje a gente tem mais de 26 milhões de registros civis dentro da nossa base. E facilita para todos os órgãos de segurança do Estado buscarem informações, né? O DETRAN participa de grupos de trabalho junto com o Tribunal de Justiça, junto com o Ministério Público, junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, sempre na erradicação, trabalhando na erradicação do subregistro e de fornecimento da documentação básica. E com isso vêm as políticas sociais. O DETRAN faz muitas ações sociais, atendendo as comunidades carentes, e junto com, comungando aí com a lei estadual, né, de autoria do deputado Jânio Mendes, nós podemos, então, oferecer hoje em dia uma carteira diferenciada, com um crachá para todas as pessoas com deficiência. Certo, eu vou aproveitar o seu gancho, eu vou fugir um pouquinho ao que eu havia pensado em lhe perguntar, vou voltar para a pergunta, mas você citou um banco de dados gigantesco. Nós temos uma carência muito grande de uma estatística real, né? Porque o IBGE, quando faz o censo, o formulário completo, ele é feito por sorteio de tantas em tantas residências, né? E é por estimativa isso. Então, a gente tem um número de mais ou menos de deficientes, mas não tem uma coisa precisa. Nós sabemos, mas aproximadamente temos tantos deficientes. Você acha que esse banco de dados no futuro ele pode ser uma coisa importante até para as políticas públicas governamentais? Com certeza. A partir do momento em que nós começamos a cadastrar pessoas com deficiência, dando essa carteira diferenciada, nós estamos formando um banco. Então, futuramente, eu posso te dizer quantos e aonde. E cada tipo. E cada tipo. Ou seja, vai muito mais além do que a simples identificação civil. Exatamente. A gente pode classificar, como a gente já tem no crachá o tipo da deficiência, a gente pode classificar também por deficiência. Já podemos identificar quantos nós temos, em quais municípios nós temos e qual tipo de deficiência. Ô, Márcio, me diz uma coisa, qual a importância que você viu? O que sensibilizou vocês? Qual foi a importância maior que você vê do uso dessa carteira pela pessoa com deficiência? Olha, Ayrton, a carteira em si, a carteira de identidade, ela não tem uma alteração muito grande, porque são normas federais, você tem que cumprir uma legislação federal em que padroniza uma carteira de identidade, né? Mas o fato de você hoje possuir um cartão, um crachá, onde você tem as informações do tipo da deficiência, dos medicamentos contínuos que aquela pessoa utiliza, da alergia que ela pode ter sobre qualquer um medicamento que possa causar uma reação alérgica, número de um telefone de uma pessoa de família para contato. Isso dá mais garantia, mais tranquilidade à pessoa, porque ela vai estar protegida até de uma ação policial, eventual ação policial, como também de qualquer sintoma que ela tenha na rua, e ela vai estar com aquele crachá onde as pessoas sabem como tem que se comportar em relação àquela pessoa. A carteira em si diferencia da original porque tem lá em carmim pessoa com deficiência. Traz tudo que precisa de informação para aquela pessoa possa ser atendida de qualquer maneira numa situação, tanto de uma abordagem policial quanto de uma situação sem sofrer um mal súbito, um mal-estar na rua. Ou seja, ela, apesar de não ser obrigatória, ela pode ser um instrumento, porque é bom que fique claro, né? Exatamente. Há pessoas que ficam constrangidas, vai estigmatizar, vai criar uma marca. Não. A ideia é criar uma proteção para a pessoa. Exatamente, a ideia é essa. Nós temos inúmeros casos que a gente pega, principalmente agora depois das redes sociais, né, Márcio? Que você pega assim, olha, esse senhor estava perdido aqui, aqui tem um paciente, parece ser autista, parece ter paralisia cerebral, não sabe onde é a sua casa. Quer dizer, isso é um veículo de proteção da pessoa. Perfeito. Os casos de abordagem policial que você falou, eles são muito importantes, porque recente no Rio de Janeiro, nós tivemos um caso lamentável, né? Do paciente psiquiátrico que teve um surto e o policial interpretou aquilo como uma agressão e deu 5 tiros nele. Acabou que matou o rapaz, o policial, por sua vez, acabou com a carreira dele,
né? Inclusive ele foi afastado do cargo, teve sua arma, parece que estava até preso. Quer dizer, esse tipo de identificação visível, né, ela pode evitar esse tipo de dano, embora não seja obrigatório. Perfeito. Né, que é bom que fique bem claro que não é obrigatório, Exatamente, mas que é importante. É uma opção de cada cidadão, mas que se pretende estender até para os idosos, né? Porque como a pessoa deficiente já conquistou esse direito, né, opcional, os idosos também já estão interessados em ter também um crachá que eles possam identificar o tipo de doença que ele tem. Vamos chegar lá. Eu ia até te fazer essa pergunta, né? A lei fala nas pessoas com deficiência, mas nós temos pessoas com doenças crônicas também. Exato. Né? E nós temos sido questionados com respeito, mas eu tenho, por exemplo, nós temos 4 milhões de pessoas no país com epilepsia, e a epilepsia não é considerada uma deficiência. E o epilético, quando ele está naquele momento mais crítico de sua crise, né, ele fica no estado de inconsciência e ele não tem alguma coisa que diga assim, olha, ele está tendo um ataque epilético. Né? Uhum. Às vezes você não sabe, muita gente não sabe como proceder, o que está acontecendo ali. Uhum. A pergunta era essa: vocês pretendem também expandir essas doenças crônicas que não são consideradas deficiência? Sim, tudo isso depende da legislação. Nós temos que ter alguma legislação que nos permita fazer isso, né? Então, como aconteceu essa lei estadual, a gente tem que procurar um projeto de lei também para atender os idosos, para também atender esses casos que você acabou de citar. Certo. E como é que está, Márcio, essa questão para as pessoas poderem ir fazer essa carteira de identidade? Que tipo de documentação que eles têm que levar? Né? A identidade ela necessita de uma certidão de nascimento ou de casamento, né? Isso é fundamental para você adquirir o documento básico. E para você adquirir o crachá, para você também se cadastrar como pessoa com deficiência, você tem que ter um laudo médico. Porque esse laudo médico ele vai dizer qual é a deficiência para constar no crachá. Você tem que ter uma receita de remédios contínuos, né, com CRM ali de um médico, para que a gente possa também colocar no crachá aqueles remédios que a pessoa toma. E você tem que ter um laudo de um alergista que identifique qual é a reação alérgica que você tem, que produto, para que você possa colocar ali também. Tem gente que tem alergia de pirona, você na rua. Você aplica uma dipirona na pessoa, ela pode ter uma reversão ali que você não sabe como tratar, né? Principalmente antes de você chegar num hospital. E a outra questão também que é importante é se ter o dado de alguma pessoa da família para que você possa fazer constar no crachá, para que a gente possa... O telefone, né? O telefone de uma pessoa da família para que você possa fazer um contato. Todos os postos do Detran do Rio de Janeiro de identificação civil estão fazendo já essa carteira? Sim, todos os postos do Detran estão fazendo, né? Nós temos alguns conveniados, como cartórios, que também prestam serviço de identificação civil, eles não estão fazendo esse tipo de documento, mas diretamente nos postos da rede do Detran, os postos... Essa informação é muito importante dos cartórios. Então, os cartórios não estão emitindo. Não, os cartórios não estão emitindo. Somente o Detran. Somente o Detran. Márcio, dentro do Detran, pensa-se em termos de futuro, né? Não é a pergunta que você está esperando ainda, com certeza, né? Pensa-se em termos de futuro, essa carteira de identidade diferenciada, já que vai ter este banco de dados. Hoje, a pessoa com deficiência vai tirar uma habilitação, ela precisa de ter laudos médicos aqui fora, para que ela leve ao Detran, para que marque uma perícia dentro do Detran. Você vislumbra alguma possibilidade de, em termos de futuro, isso ser uma coisa só unificada que venha facilitar esse procedimento todo? Você diz o quê? Que o próprio Detran imita o laudo, imita... Exatamente. Não, acho muito difícil disso acontecer, porque é uma atribuição da Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde poderia ser parceira nesse projeto,
né, da Secretaria de Saúde, através do setor apropriado dela lá, que trabalha com esse tipo de laudo, né, emite laudo, ou faz perícia, ela poderia nos ajudar a fazer isso. Então, seria que você desenvolver mais esse projeto para que a gente possa incorporar a Secretaria de Saúde nele. Porque como eu o vejo como um documento oficial de muita importância, né, eu espero que em termos de futuro, não só o próprio governo, como a iniciativa privada, aonde se exige laudos médicos e tudo, né, você tem que a identificação civil é uma das coisas mais sérias que tem nesse país. Sim, é um documento. Né? Então, que os dados que ali estejam já sejam suficientes. Eu fiz vários concursos públicos e cada concurso público que eu faço é a exigência de um laudo atualizado, né, que conste o CID. Então, eu espero, por exemplo, que as organizadoras de concurso agora, tendo um documento oficial do DETRAN para pessoa com deficiência, que já consta o CID, é um transtorno a menos. Né? E vamos ver se realmente eles começam a utilizar isso para facilitar a nossa vida, além da identificação civil. Márcio, uma curiosidade que me ficou é a modernidade, a tecnologia, né? Eu sou um adepto muito grande da tecnologia. Por exemplo, eu já substituí o teleprompter por um celular. Entendeu? Tecnologia assistiva para mim é tudo, né? Em termos de evolução, de futuro, né, vocês têm algum planejamento diferenciado para essa carteira de identidade, para esse crachá, um chip, alguma coisa assim? Isso já foi motivo de um decreto agora em janeiro, decreto federal 9.278, de 5 de janeiro agora de 2018, em que vai ser criada uma nova carteira de identidade, ou seja, está regulamentando a carteira de identidade, o documento de identidade, né? Hoje a gente só tem o documento de identidade em papel. A partir de março de 2019, nós vamos ter mais duas modalidades, em cartão e em e-mail eletrônico. Você também vai poder colocar no seu celular a sua identidade. E ali você vai ter um QR Code, né? No cartão você vai ter, além do QR Code, um chip, onde você vai ter as informações que você tem, seus dados biográficos e biométricos que estão na sua carteira, e você também vai ter, no caso da carteira diferenciada, os dados que constam no crachá. Então, com isso, você vai poder, através de um equipamento apropriado, você ter essas informações no QR Code e no chip também, né? Nessa nova identidade, você vai ter outros documentos, você vai poder colocar a sua carteira profissional, você vai poder colocar a sua carteira nacional de habilitação, o seu título de eleitor, você vai poder colocar o número de saúde, o CIS, Código Internacional de Saúde, né, o Código Nacional de Saúde, CNS, enfim, você vai colocar vários documentos ali. O nome social, você vai poder já optar, porque hoje a gente também tem uma carteira social, né, diferenciada da carteira de identidade. Agora não, vai ser nessa mesma carteira, se você quiser colocar o nome social, você vai colocar o nome social. Na frente e atrás, onde tem o registro civil, o seu nome de origem e os dados da sua certidão, ou de casamento ou de nascimento. Então vai ser um documento praticamente único. Ainda vai ter o DNI, que é o Documento Nacional de Identificação, em que você terá um número, né, nacional. Além do seu número, do seu CPF, do seu número de registro de identidade, você vai ter um número nacional que serve para você utilizar essa carteira de identidade nacionalmente. Você não precisa mais tirar uma carteira de identidade, se você for morar em São Paulo, tirar uma carteira de identidade no estado de São Paulo. Essa carteira já servirá nacionalmente. Bom, Márcio, a gente está falando de deficiente, né, das carteiras de identidade. Eu acredito que esteja tendo uma procura grande, até pelo que a gente já conversou ali, né, antes de começarmos a gravar. E soube que o DETRAN parece que vai fazer uma obra grande lá no prédio, já toda prevista com acessibilidade universal. Uma coisa que é bom ficar claro, que a acessibilidade universal não é só para a pessoa com deficiência, é para o idoso, é para a mulher grávida, é para a criança. Mas nós sabemos que os postos vão ter uma procura muito grande de pessoas com deficiência. Afinal de contas, no país são 45 milhões. Rio de Janeiro, mais de 2 milhões.
O que é que a gente pode esperar mais, ô Márcio, em termos de acessibilidade? Por exemplo, nesse planejamento estratégico, vocês pensam, pelo menos na sede ou nos postos mais procurados, a partir do momento que vocês tiverem uma estatística de pessoas que estão procurando com deficiência, um intérprete de Libras, os postos nos municípios são acessíveis? Bom, vamos falar primeiro do projeto da sede. Realmente nós vamos iniciar agora esse mês uma obra no térreo ali da nossa sede, onde já temos alguns atendimentos, mas vamos já ter agora um atendimento muito grande, porque no centro da cidade carece de um posto do Detran, vamos dizer assim. Você tem, para você ter uma ideia, eu tenho ali um setor 5, que é acesso 5, que atende aos idosos, são 2 ou 3 atendimentos só. Então, nós vamos ter agora um atendimento preferencial, separado, para atender todos os casos preferenciais, como você citou, deficiente, pessoa grávida, idoso, e vamos ter um atendimento também para o resto da população separado, com todo atendimento de habilitação, de registro de veículos e de identidade também. Eu hoje tenho 2 pontos lá no 17º andar, onde eu atendo alguns casos, mas vamos ter agora um grande atendimento lá embaixo, com 7 ou 8 guichês de atendimento só da identificação civil. No Detran, na divisão de formação e qualificação, nós já ministramos curso de Libras para vários funcionários. Então, com certeza, nós vamos ter algum servidor efetivo estando lá atendendo naquilo que a gente precisar. Quanto aos postos, a gente está trabalhando também já, a divisão de engenharia, a assessoria de engenharia, no sentido de equipar todos os postos para acessibilidade. Né? São postos em todos os 92 municípios, tanto de identificação civil como de carteira nacional de habilitação, postos de vistoria, que já estamos trabalhando no sentido de dar acessibilidade do jeito que a lei exige para todo mundo. Porque isso daí você também, se não der, você está podendo ser multado por não estar atendendo uma legislação específica, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. Márcio, mais uma perguntinha. Como é que você se sente? Porque eu vi uma notícia recente que o Estado do Rio Grande do Norte adotou o modelo de carteira de identidade através de lei idêntico ao do Rio de Janeiro. E aí eu fui fazer uma busca mais profunda e descobri que isso não é só no Brasil, é no mundo. Documento oficial desta forma emitido. Por exemplo, Estados Unidos tem o crachá de autista, mas não é emitido pelo governo, é por instituições. Eu não consegui descobrir, posso estar equivocado, é muito difícil o mundo, muitos países, mas eu não consegui achar em país nenhum do mundo um modelo oficial como o do Rio de Janeiro. Como você se sente sendo o primeiro a fazer e ver que já está dando frutos, que outros estados estão fazendo? Não é gratificante você saber que você é pioneiro? Né? Mas deixa eu te falar, os institutos de identificação, nós temos um conselho, Conselho Nacional dos Dirigentes de Institutos de Identificação Civil e Criminal, CONAD. E nós nos reunimos semestralmente. E toda vez que nós nos reunimos, nós trocamos figurinha, né? Como é que está sendo, quais são as atividades positivas que você desenvolveu no seu estado, quais aquelas negativas que não deram certo, para todo mundo estar atento em como a gente vai conduzir o Instituto de Identificação. E, pasmem, né? Nós estamos importando do Rio Grande do Norte um convênio que eles fizeram com o Correios, para o Correios também atender a carteira de identidade, também fornecer a carteira de identidade. O Rio Grande do Norte já assinou esse convênio. Eu já trouxe para cá também uma minuta do convênio para a gente também implantar no Rio de Janeiro. E, dessa mesma forma, eles tomaram conhecimento dessa lei, né, do Estado do Rio de Janeiro. Eu me lembro que no lançamento dessa campanha tinha uma representante do Estado do Rio Grande do Norte, uma representante pessoa com deficiência lá de Natal, que também deve ter ajudado muito que se desenvolvesse esse projeto de lei lá também e fosse aprovado. Não sei se você lembra, mas eu me lembro que
lá na LERJ tinha uma pessoa representante. Então, são essas coisas, né? A gente, todo o sucesso tem que ser expandido, tem que ser divulgado, para que todos possam fazer. Eu tenho certeza que daqui a pouco vários estados também vão estar utilizando desse projeto de lei e fazendo a sua própria lei. Espero que os 27 estados, mais o Distrito Federal, consigam atender, porque a diversidade é uma coisa muito importante que a gente tem que dar muito valor e trabalhar muito por isso, né? Bom, Márcio, nosso tempo está acabando. Eu queria agora que você desse rapidamente um recado para as pessoas, né? Está livre para falar? Sim. Para mim foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero parabenizar você, Ayrton Bicalli, como o Canal 10, pelo extraordinário trabalho que vocês vêm fazendo pelas pessoas com deficiência, ou seja, pela diversidade em geral, né? Parabéns mesmo. Eu tenho certeza de que esse seu programa vai longe. Vai longe. O Canal 10 também, parabéns por estar lançando, né, também como pioneiro, esse caso de sucesso. Pode ter certeza disso. Muito obrigado a todos. Bom, estamos encerrando o programa Caminhos da Diversidade. Voltaremos a semana que vem, daremos continuidade a este tema com mais um entrevistado aqui no seu Canal 10, com você em qualquer lugar, a todo instante.